Eu destruí o meu casamento por uma carência passageira e agora assisto a minha filha chamar outra mulher de mãe. Hoje é uma história bem complexa, bem diferente do que nós chegamos a apresentar aqui. Geralmente as pessoas que relatam são as que foram traídas, mas a nossa depoente de hoje, ela confessa uma traição. É, e ela diz que quem trai paga um preço que nem sempre é o perdão. Eu sei que você vai julgar muito, mas nós também vamos entender. Então vamos assistir até o final esse relato, né? Porque o arrependimento, esse sim, ele não tem fim, no caso dessa história aqui. Mas antes de tudo, sejam bem-vindos ao Fim de Casamento, um canal de relatos reais de mulheres que estão alertando a vida de outras mulheres a não caírem em ciladas e armadilhas. Se você tem algum relato importante, né, de um fim de relacionamento traumático, quer compartilhar conosco para que alerte outras pessoas, fique à vontade. Preencha o formulário que está nos comentários, eu tenho certeza que a tua história pode alertar e salvar a vida de alguém. Se inscreva no canal, nos apoie, compartilha, comenta muito os vídeos que nós postamos diariamente, tá, gente? Agora não é 3 vezes na semana, agora todos os dias nós temos vídeos de alerta aqui no Fim de Casamento. Então sejam bem-vindos mais uma vez e vamos respirar fundo, que a história de hoje me pegou de surpresa, mas precisa alertar também. Vamos lá. Eu não vou começar me apresentando porque acredito que isso não vai fazer muita diferença. Eu vou direto para os fatos. Eu não sabia que em um dia comum carregava o início do meu declínio. Eu acordei cedo, como sempre, fiz o café, coloquei na mesa e esperei pelo meu marido. Ele desceu, como sempre, apressado, me deu um beijo frio na testa e saiu com aquele bom dia, bem frio. Não notei na hora, mas aquele gesto sem alma foi o primeiro sinal de que algo havia mudado entre nós. Eu passei o resto do dia com uma sensação estranha no peito, como se tivesse esquecido algo importante. Revirei a casa tentando me distrair, limpei até os cantos que ninguém via, mas aquela inquietação não passou. Era como se uma sombra tivesse se instalado dentro de mim. Era uma coisa silenciosa e paciente, algo que me incomodava. Quando ele voltou do trabalho, trouxe com ele o mesmo silêncio. Nós jantamos em silêncio, ele mal me olhava nos olhos. Aquilo lhe doía mais do que qualquer discussão. Era como se ele estivesse ali fisicamente, mas a sua alma já tivesse partido há muito tempo. Eu deitei do lado dele naquela noite, e mesmo com ali, a gente tão próximo da cama, a gente tinha uma distância que era algo abismal. E eu observava dormir, imaginando o que será que se passa na cabeça dele. Será que ele está cansado? Será que ele está infeliz? Ou pior, será que ele tem outra mulher? Outra pessoa? Essas perguntas ficavam ali martelando na minha cabeça como se fosse um veneno. E o silêncio dele alimentava cada uma das minhas dúvidas. Em vez de perguntar, eu engolia o medo e isso me afundava em pensamentos cada vez mais obscuros. Nos dias que se seguiram, a rotina continuava a mesma coisa, ou seja, vazia. Eu sorria no espelho, mas o que eu via era só uma casca. Eu comecei a me perguntar se a culpa era minha, se eu tinha deixado de ser interessante, bonita ou desejável. A insegurança crescia dentro de mim como uma erva daninha. E foi aí que algo em mim começou a pedir por atenção. Aquele famoso grito silencioso, né, que diz: Olha aqui, eu estou aqui, me veja, me deseja. Eu não buscava outro homem. Eu buscava a mim mesma, perdida em um casamento que parecia sobreviver apenas pelo costume. Mas é justamente assim que começa. E eu vou alertar vocês, não como traição, mas como um vazio. E se você não toma cuidado, o vazio encontra um jeito de ser preenchido, e nem sempre é da maneira certa. Então, durante anos, eu acreditei que eu tinha o tipo de relacionamento que muitas mulheres sonham em ter. Eu casei jovem, eu era muito sonhadora e nós éramos muito cúmplices no nosso relacionamento. Nós construímos uma casa, a nossa vida, nossos planos.
Ele era atencioso, um homem carinhoso e muito presente. Pelo menos era o que eu via ou o que eu queria ver, né. Aos olhos dos outros, éramos o casal perfeito. Nas fotos, sempre sorrindo, nos almoços em família, sempre estávamos de mãos dadas, e nas redes sociais, sempre as declarações, as melhores. Mas quem vive de aparência constrói castelos em areia, e um dia uma vem e leva, né? Esse é o ditado. As pequenas rotinas começaram a parecer mecânicas. O beijo de bom dia virou protocolo. O sexo era uma obrigação mensal. Os jantares românticos foram substituídos por séries e celulares. E o silêncio entre nós passou a ser mais constante do que qualquer conversa. Por muito tempo achei que aquilo ali era normal, que todo casamento ele esfria com o tempo, que amar era aceitar o comodismo. E então eu comecei a me convencer de que era errado eu querer mais, que exigir carinho era ser egoísta. Mas dentro de mim algo implorava por vida. Eu sentia a falta do toque, da surpresa. Eu sentia a falta de mim, porque quando a gente se entrega demais, corre o risco de se perder. E foi isso que aconteceu comigo. Me perdi tentando manter algo que já estava desmoronando. Quanto mais eu me calava, mais solitária eu me tornava. Eu comecei a guardar os meus sentimentos como quem empilha caixas em um porão. A poeira emocional se acumulava. Quando finalmente abri aquela porta, já era tarde demais. Eu sei que parece absurdo achar que tudo estava bem, mesmo com tantos sinais, mas o amor tem esse poder cego, né? Ele nos ilude, ele nos engana, nos faz acreditar que as rachaduras são só detalhes, até que um dia a parede ela desmorona. E quando desmorona, ou quando desmoronou, eu estava no meio dos escombros, sem saber como tinha deixado aquilo ali acontecer. E as rachaduras, elas não surgem do nada. Elas aparecem aos poucos, são quase imperceptíveis. Um comentário ríspido aqui, né? Uma falta de atenção ali, um aniversário esquecido, um elogio não dito. São pequenos cortes que não sangram, mas que doem profundamente. É aquela famosa briga, né? Quando a gente tem uma briga, a gente não gosta do que está acontecendo, a gente olha para o nosso parceiro, o parceiro diz, ah, me perdoa, me desculpa, não. Ah, não, não foi porque eu quis. A gente diz o quê? Tá bom, deixa pra lá. Vai deixando pra lá, vai deixando pra lá. Essas são as rachaduras que ela tá falando aqui, gente. Nunca deixe nada pra lá. Falem, se expressem. Se você quer, né, continuar com o relacionamento ali, fale. Não, nunca diga que tá tudo bem ou não, tudo bem. Não, pode deixar pra lá, não, não esquenta. Esquente sim. Isso é dar devido valor a um relacionamento. Eu lembro da primeira vez que ele esqueceu do nosso aniversário de casamento. Não foi de propósito, eu sei. Ele estava atolado de trabalho, mas eu tinha preparado tudo. Jantar de velas, vinho, uma lingerie nova. Eu esperei. E ele chegou tarde, cansado e dormiu no sofá. Nesse dia eu chorei no banheiro em silêncio. Na semana seguinte, ele nem percebeu que eu estava distante. E essa indiferença foi mais dolorosa do que o esquecimento. Era como se eu tivesse me tornado uma pessoa invisível, como se meus sentimentos não importassem mais. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava sendo dramática? Será que eu exigia demais? E foi quando eu comecei a me calar, a guardar as mágoas num canto e deixando para lá, fingindo que nada estava acontecendo, mas estava. Essas rachaduras foram se acumulando. Um bom dia seco, um não posso agora, um estou cansado. Cada gesto dele antes de me aquecia, agora me gelava. E mesmo assim eu continuava ali tentando colar os pedaços sozinha. Com o tempo eu comecei a evitar a conversar com ele. Era mais fácil sorrir falsamente do que enfrentar aquela dor real. E ele não notava, ou fingia não notar, e isso me matava.
As rachaduras eram pequenas, mas constantes, e um dia elas se tornaram grandes demais para serem ignoradas. E foi nesse ponto que a história começou a tomar um rumo sem volta. É curioso como você pode estar cercada por pessoas e ainda se sentir absolutamente sozinha. A casa estava cheia, barulho de televisão, passos no corredor, pratos na pia, mas dentro de mim só tinha silêncio. Eu olhava para ele e via um estranho, alguém que dividia o mesmo teto, mas não mais os mesmos sonhos. Ele estava ali, mas estava distante, preso no trabalho, no celular, nos problemas, e eu estava presa dentro de mim. E foi quando eu comecei a criar como se fosse um mundo paralelo, um mundo onde eu era ouvida, tocada e desejada, um mundo onde eu era vista. E quanto mais esse mundo imaginário crescia, mais distante eu ficava da realidade e da nossa realidade. Eu tentava resgatar o que tínhamos com pequenos gestos, mensagens carinhosas, bilhetes escondidos, beijos inesperados, mas a resposta era sempre morna. Eu me perguntava: será que ele não me ama mais? Ou será que eu estava tentando reacender algo que já tinha se apagado? E essa solidão foi me transformando, me tornando mais fria, mais desconfiada, mais amarga. Eu comecei a guardar tudo para mim, minhas dores, os meus desejos, meus medos, e esse acúmulo me sufocava. A pior solidão é aquela que você sente quando está ao lado de quem ama, porque ela vem acompanhada de uma saudade viva, uma saudade que existiu e que por algum motivo deixou de existir. E foi nesse vácuo emocional que as primeiras tentações começaram a surgir. E ele apareceu como quem não queria nada. Era um colega novo de trabalho, e ele sorria muito e tinha um olhar bem direto. Ele não era um homem bonito de tirar o fôlego, mas tinha algo que chamava a atenção. Algo que eu não via há tempos, que era o interesse. No início eu ignorei, achei que era só uma gentileza, mas com o tempo eu percebi que seus olhares duravam mais do que deveriam, e mais, muito mais perigoso ainda, eu comecei a gostar disso. Gostar de ser notada, elogiada e desejada. Ele me fazia rir, prestava atenção no que eu dizia, e cada palavra dele era como um sopro quente na minha autoestima adormecida. Eu me senti viva e a sensação era viciante. Não aconteceu nada ainda, mas o terreno já estava sendo preparado. Cada olhar, cada toque, ou uma mensagem fora de hora, pequenos pecados que pareciam inofensivos, mas que tinham o poder de destruir tudo. Eu sabia que estava cruzando uma linha, mas uma parte de mim gritava por aquilo. Queria atenção, queria desejo, queria vida. Eu não conseguia mais resistir. Era só um olhar, mas naquele momento esse olhar já tinha colocado tudo a perder. E começou com aquele famoso bom dia no WhatsApp. Era ele, meu colega novo de trabalho. Aquela simples mensagem, inocente até certo ponto, não consegui resistir. Eu até tentei por alguns segundos hesitar aquilo, né, responder com gentileza, mas não consegui. A conversa seguiu leve, cheia de piadas, observações do dia ali no escritório. Não tinha nada explícito, mas a tensão já estava entre as entrelinhas daquelas palavras que não eram ditas. A cada novo bip do celular, meu coração acelerava e eu esperava por aquilo. Eu comecei a verificar o telefone mais vezes, buscando aquele estímulo que eu já não encontrava em casa. Eu sabia o que estava fazendo. Fingir que era só uma amizade era a pior mentira, porque no fundo eu desejava ser notada e ele me notava, com a intensidade de quem queria algo mais. E isso, para quem está carente, é como oferecer água no deserto. Eu respondi e continuei respondendo e comecei a apagar as mensagens, criar senha no celular, dormir com o aparelho embaixo do travesseiro, pequenas ações que denunciavam a culpa antes mesmo da queda. Mas eu dizia a mim mesma, ainda não fiz nada. A verdade é que a traição começa muito antes do toque, começa quando o coração se vira para o outro lado.
e o meu, sem que eu percebesse, já estava se afastando de casa. E não demorou muito para que os papos evoluíssem. Saíram de como foi seu dia para pensei em você antes de dormir. Cada frase dele era uma faísca em palha seca. Eu me sentia viva, desejada e cobiçada, coisas que há muito tempo eu não sentia dentro do meu próprio casamento. Começamos a nos encontrar nos corredores vazios da empresa, em horários estrategicamente planejados. Os olhares já não eram disfarçados, e meu corpo inteiro reagia a cada toque acidental. O desejo ali era evidente, e a culpa, por incrível que pareça, estava adormecida. Eu justificava tudo com frases que me convencessem a continuar. O meu marido não liga mais para mim, eu mereço ser feliz também, só estou aproveitando a vida. Aqueles pensamentos egoístas que a gente tem, que no momento parece que são libertadores. A adrenalina do proibido é como uma droga, e fazia esquecer das dores, da frieza e da solidão, e dava um propósito meio que torto, mas sedutor. Era um segredo só meu, um segredo que me fazia sorrir no espelho de novo. Mas todo vício ele cobra um preço, né? E o meu estava sendo acumulado como uma dívida prestes a explodir. Muitas mulheres vão se identificar com esse relato, homens também que já o traíram, já foram traídos. Gente, é sempre um caminho, né? Uma escolha que a gente faz e geralmente os casamentos eles são assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui é relacionamento, né? Pessoas tentando fazer dar certo. E às vezes a gente não consegue, acaba que aparece sempre algo interessante e se coloca nessas questões aqui, né, de merece ser feliz, tenta ali diminuir, diminuir ali a consciência, mas, como ela fala aqui, né, cada vício tem um preço. E às vezes o preço é bem alto, e no caso dela foi alto até demais. Então, um dia que pareceu um encontro inofensivo, né? Ele falou: vamos almoçar fora um dia desses? Com aquele sorriso que já me desarmava. Eu hesitei, disse que não era uma boa ideia, mas no fundo eu já sabia que aceitaria, e eu aceitei. Marcamos num restaurante longe do trabalho, fora do radar de conhecidos. Eu entrei no carro dele tremendo, não de medo, mas de excitação. Era como se eu estivesse fazendo algo errado e certo ao mesmo tempo. Como se aquilo fosse a minha fuga, aquele pequeno paraíso secreto. O almoço foi leve, divertido, cheio de olhares e risadas, mas algo mudou quando ele pegou na minha mão por cima da mesa. E foi ali que eu senti a gravidade daquilo tudo. Era real, estava acontecendo. Não era mais só mensagem, não era só mais a minha imaginação. Então nós voltamos para o trabalho como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim algo tinha mudado. Eu tinha cruzado a linha, e pior, eu tinha gostado. Eu passei o resto do dia anestesiada com o gosto do toque dele ainda nas minhas mãos. E pela primeira vez eu senti medo, medo de onde aquilo poderia nos levar, medo do que poderia acontecer, o que que eu poderia perder. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim queria mais. A carência leva a gente a lugares desconhecidos, minhas queridas. Foi do estacionamento do shopping, né? Ela vai falar agora bem explicitamente da traição. Foi no estacionamento do shopping, numa sexta-feira à noite, que ele me ofereceu carona e eu aceitei. A chuva caía forte e ficamos ali mesmo no carro conversando. A tensão era palpável e o silêncio era daquele jeito. Ele virou o rosto para mim e disse: eu posso te beijar? Eu deveria ter dito não. Eu devia ter saído do carro, ligado para meu marido e confessado tudo, mas eu apenas fechei os olhos e deixei acontecer, né? Acontecer naturalmente. O beijo foi intenso, urgente e desesperado, como se estivéssemos segurando aquilo por muito tempo. E naquele momento tudo ao redor desapareceu. Não havia aliança, não havia casamento, não havia lar.
Só havia aquele instante. Quando acabou, respirei fundo e encostei a testa no vidro molhado. Foi quando eu senti o peso da realidade voltando com tudo. O que eu tinha feito? Como eu pude chegar tão longe? Ele me olhou em silêncio e eu saí do carro sem dizer nada. Entrei em casa e fui direto para o banho. Lavei o rosto, os lábios, o corpo, como se pudesse lavar também a minha culpa. Mas ela já estava ali, entranhada em mim. Depois daquele beijo, a minha vida se partiu em dois. De um lado, a mulher que chegava em casa, sorria, fazia jantar e cuidava da filha, porque ela não relata, mas eles tinham uma filha pequena. Daí do outro, a mulher que vivia escondida em mensagens, encontros secretos e pensamentos proibidos. Aquilo para mim era exaustivo. Manter as duas versões de mim era como atuar num teatro sem fim. E por mais que eu tentasse convencer a mim mesma de que ainda estava no controle, a verdade é que eu já tinha perdido tudo. Eu comecei a me irritar com meu marido por motivos bobos, eu culpava ele pela minha infidelidade, como se fosse culpa dele eu ter me deixado levar. Mas no fundo eu sabia, fui eu quem falhou, fui eu quem escolheu trair. Aquele velho ditado, a traição, ela é uma escolha. Ninguém te obriga a entrar no caso de ninguém, ninguém te obriga a responder mensagem de ninguém. É escolha própria, a gente tem que saber lidar com as consequências depois, né? De tudo que a gente faz. Ao mesmo tempo, a outra relação se intensificava. Ele dizia que me amava, que largaria tudo por mim. E essas palavras, por mais absurdas que fossem, me embalavam, me faziam sentir especial, mesmo que fosse tudo uma mentira. Nós vivíamos em um delírio e eu não sabia mais em qual mundo eu queria estar, porque em nenhum deles eu era inteira, em nenhum deles eu era feliz de verdade. E foi aí que eu percebi: quanto mais você tenta preencher um vazio com ilusões, mais vazio você se torna. Mentir nunca foi natural para mim, mas de repente eu comecei a fazer isso com uma frieza que me assustava. Um, vou sair com as meninas, ou até vou ter um trabalho mais tarde, ou até o meu celular estava sem sinal. Aquelas desculpas, né, saíam da minha boca como se fossem verdades ensaiadas. Eu olhava nos olhos do meu marido e dizia que eu o amava, mesmo tendo passado a tarde com outro homem. Preparava o jantar enquanto apagava mensagens comprometedoras do celular. Eu dormia ao lado dele com o perfume de outro ainda grudado na minha pele. E o pior, eu me convencia de que estava tudo sob controle. Cada mentira me afastava mais da mulher que eu costumava ser, mas eu já não conseguia parar. Era como se eu estivesse embarcando no trem em alta velocidade, sem saber como descer. Quanto mais eu mentia, mais eu me sentia vazia. A pior parte era que ele confiava em mim cegamente. Nunca me questionava, nunca suspeitava, e aquilo ali me acabava por dentro. Eu estava destruindo alguém que não merecia, e mesmo assim eu continuava. Porque mentir me vicia. A adrenalina, o controle, a ilusão de que nada será descoberto é tudo muito sedutor, mas é também corrosivo, porque toda mentira contada é uma verdade assassinada. E eu já tinha matado isso várias vezes. As madrugadas se tornaram meus maiores castigos. Era só quando tudo silenciava, casa, filha, marido, celular, que a culpa falava mais alto. E eu gritava, eu me rasgava por dentro. Eu deitava, mas não descansava. Me revirava na cama, encarando tudo ali, e minha mente não parava. E eu tentando justificar todos os atos que eu fazia no dia, dizendo que eu estava infeliz, que eu não era amada e que eu precisava daquilo. Mas nenhuma daquelas frases apagava o peso que eu estava sentindo. Às vezes eu olhava para meu marido dormindo e chorava. Eu me perguntava o que aconteceria se ele descobrisse, se ele me odiaria, se me expulsaria de casa, se ele contaria para nossa filha quando ela crescesse. Eu já sentia vergonha só de pensar. O mais cruel da culpa é que ela não vem o tempo todo. Durante o dia ela se esconde, dá lugar àquela ilusão, ao desejo e ao prazer. Mas quando você está sozinha, ela volta. E com ela vem o famoso remorso. Eu passei noites ensaiando confissões, pensando em terminar tudo, em até pedir perdão.
mas a covardia sempre falava mais alto. Eu tinha medo de perder tudo, mas no fundo eu já estava perdendo era a mim mesma. Então, tudo desandou numa tarde. Meu marido me ligou no meio do expediente, coisa que quase ele nunca fazia, e eu atendi nervosa. Preciso que você me envie agora a senha do seu e-mail. Eu preciso acessar um documento que você recebeu, ele disse. Aquilo ali me congelou o corpo inteiro. Naquele momento eu percebi que eu não tinha mais o controle de nada. Tudo que construí até ali era um castelo de cartas prestes a desmoronar com o menor sopro. Gaguejei, enrolei, inventei que estava sem sinal, que mandaria depois. Desliguei e corri para deletar tudo. Apaguei contas, limpei históricos, troquei senhas, meu coração batia como se fosse explodir. E pela primeira vez, senti o mundo real. O medo de ser pega, o medo de encarar as consequências. Eu voltei para casa com aquele nó no meu estômago. Ele estava normal, como sempre. Me deu um beijo no rosto e perguntou se se eu resolvi o problema. Eu sorri e disse que sim. Mais uma mentira, mais uma ferida. Naquela noite eu percebi. O jogo já tinha saído das minhas mãos e eu não estava mais vivendo. Eu estava fugindo o tempo todo dele, do outro e de mim mesma. E foi a gota. O cúmulo da traição, o congresso, né, que ela teve que ir para outra cidade, e uma desculpa perfeita. Eu disse a ele que era importante, que eu não poderia recusar aquele trabalho. E ele acreditou, como sempre. E desejou boa viagem, cuidou da nossa filha e ficou em casa enquanto eu estava em um hotel com outro homem. Quando a gente acha que a gente não pode ir mais fundo, a gente vai mais fundo ainda. Nunca vou esquecer daquela noite, não porque foi especial, mas porque foi o auge da minha decadência. Enquanto ele mandava mensagem perguntando se eu precisava de algo, eu as ignorava propositalmente para não estragar o clima. Acordei de madrugada no quarto de hotel e olhei ao redor. Luz baixa, lençóis bagunçados, um corpo ao lado do meu. E um nojo profundo de mim mesma. Eu me levantei, entrei no banheiro e chorei. Eu chorei como nunca. Não era mais prazer, era desespero. Eu voltei para casa no dia seguinte, fingindo cansaço. Ele me abraçou na porta, segurando a nossa filha no colo, e eu quis morrer ali mesmo. Dias depois, enquanto eu pegava o carro para buscar minha filha, ele me pediu para entregar uma encomenda que estava no porta-luvas. Quando abri, quase desmaiei. Lá estava o brinco que eu tinha esquecido no hotel, a peça que tinha sumido naquela noite, a que eu achei que nunca mais veria. Ele não falou nada, só olhou para mim, um olhar diferente, mas demorado, como se estivesse esperando que eu dissesse algo. Eu congelei, fingi não reconhecer, fechei o porta-luvas e disse: "Depois eu vejo isso", e saí com as mãos tremendo. A viagem de carro foi um tormento. A cada farol fechado eu revivia a cena, o brinco, o olhar dele, o silêncio. Será que ele sabia? Será que encontrou? Ou será que foi uma coincidência? Eu voltei para casa paranoica. Passei dias vasculhando cada gesto dele, tentando identificar sinais de desconfiança, mas ele continuava a mesma pessoa. E, por incrível que pareça, era ainda mais torturante, porque o silêncio dele agora me dava medo. Então, no sábado à noite, nós tínhamos combinado de sair em família, algo que não fazíamos há muito tempo. Eu tomei um banho rápido, coloquei um vestido leve e passei o mesmo perfume de sempre, mas naquele dia algo estava diferente. No carro, ele me olhou de lado, franziu a testa, né? E perguntou: "Que cheiro é esse?" Meu coração disparou. Era um perfume novo, presente do outro. Eu usei sem pensar, sem lembrar da origem. Respondi que era só um hidratante, mas a minha voz tremia. Ele não insistiu, apenas desviou o olhar e ficou em silêncio. Mas eu sabia que aquela pergunta carregava mais do que curiosidade. Havia desconfiança, havia desconforto, e isso me atormentou pelo resto do dia. Naquela noite, deitada ali do lado dele, eu percebi que não havia mais escapatória. A cada passo, eu deixava rastros, e talvez ele estivesse seguindo todos, em silêncio, esperando a hora certa de me confrontar. E veio o famoso, né?
Você me ama? Ele me perguntou enquanto eu estava lavando louça. A pergunta veio do nada, como um tiro no escuro. Soltei o prato que eu segurava, olhei para ele tentando entender se havia uma certa ironia ou raiva ou apenas uma curiosidade, mas seu rosto estava sério, vulnerável. Eu queria dizer sim, mas eu não consegui. Queria correr, abraçá-lo, pedir perdão, mas eu congelei. Eu soltei um claro que sim, e fraco na meia boca, como quem repete uma frase ali decorada. Ele continuou lavando ali o prato, sem comentar nada. Aquela pergunta ficou martelando na minha cabeça por dias. Será que ele sabia? Será que aquela era a chance que ele me dava para confessar? Eu tive a chance e eu desperdicei. Eu tive medo, medo de perder tudo, de enfrentá-lo, de encarar o reflexo da minha traição nos olhos dele. A verdade é que naquele instante eu soube. Ele ainda me amava e eu não sabia mais nem quem eu era. Meu marido, ele sempre foi um homem contido, forte e silencioso. Eu nunca vi ele chorar, mas naquele dia, entre o café e outro, ele simplesmente desabou. Nós estávamos na sala conversando sobre algo banal e do nada ele começou a chorar. Primeiro baixinho, depois um choro profundo, muito sofrido. Eu perguntei o que havia acontecido. Ele apenas disse: Nada, só estou cansado. Mas eu sabia que não era só isso. Aquele choro não era físico, era emocional. Era uma dor guardada por tempo demais. Eu sentei do lado dele e toquei no ombro, mas ele se afastou, não por raiva, mas por fragilidade, como se o toque doesse mais do que a ausência. Eu me sentia um monstro. Eu era a razão daquele sofrimento e mesmo assim eu continuei calada. Ver ele chorar daquela forma me partiu, porque naquele momento eu entendi o que estava fazendo. Eu não estava apenas traindo, eu estava destruindo um homem que me amava em silêncio. Com o passar dos dias, eu percebi que estava me afundando, cada vez mais isolada, mais desconectada de tudo. Comecei a faltar no trabalho, me afastar das amigas e inventar doenças para evitar eventos em família. Eu estava me escondendo do mundo. E o mais assustador era perceber que aquele novo relacionamento, da traição, não me preenchia mais. O brilho passou, as conversas ficaram rasas, os encontros ficaram mecânicos. Tudo parecia sujo, sem alma. Tinha acabado, né? A carência dela já tinha acabado. Tudo isso aqui, gente, é carência. Carência, ela faz a gente viver esse tipo de situações. Eu me sentia aprisionada, não mais pela vida que levava antes, mas por aquela que eu criei. Uma vida baseada em mentira, culpa e silêncio. Eu tentei terminar, mas o outro não aceitou. Começou a cobrar presença, atenção, promessas, e eu já não tinha mais nada para dar. Era como se eu tivesse acendido um incêndio para me aquecer e agora ele me consumia tudo que estava ao meu redor. E fui obrigada a ir, né. Teve uma outra reunião de negócios e que ela não queria ir, mas obrigaram, né. Tinha uma equipe nova no trabalho e eu não pude dizer não. Dessa vez eu não menti para me encontrar com ninguém, mas ainda assim levei comigo o peso de tudo. Na primeira noite no hotel eu tive uma crise de ansiedade, tremores, suei frio, tive até falta de ar. Liguei para o quarto do meu colega com quem trabalharia, tentando disfarçar o desespero. Ele não atendeu, disse que eu deveria descansar. Eu fiquei ali trancada no quarto, encarando o teto. Comecei a chorar, eu não conseguia nem comer, muito menos dormir. Tinha a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Talvez uma punição, talvez só o efeito acumulado de tanta culpa. Na manhã seguinte, quase eu não consegui me apresentar. Eu estava pálida, estava batida, e todo mundo notou. Eu inventei até que tive um mal-estar. Eu voltei para casa antes do previsto. Quando eu cheguei, ele estava lá, sentado no sofá, com aquele olhar vazio. E me perguntou: Você está bem? Eu apenas balancei a cabeça, que eu não estava. Foi por acaso, né? Ele estava no banho e pediu que eu colocasse suas roupas para lavar. Quando abri a mala, me deparei com um envelope pequeno, amassado entre as camisetas. Não tinha remetente, estava dobrado com cuidado. Abri mesmo com as mãos tremendo.
Você merece ser feliz. Não aceite menos do que isso. Era só essa frase, escrita com uma letra diferente da minha. E meu coração gelou. Por um instante eu pensei: ele também está me traindo? Será que ele também está me traindo? O chão desapareceu sob meus pés, senti a dor que eu mesma causava. E eu não suportei. Eu fiquei ali parada, encarando aquele papel. Não sabia se eu chorava, se eu gritava ou se eu ia lá confrontar ele. Ele saiu do banheiro e me viu segurando o bilhete. Parou, não disse uma palavra, apenas me olhou. E aquele olhar já dizia tudo. Eu não tinha o direito de perguntar nada, não depois de tudo. E o mais cruel era saber que ele, mesmo ferido, estava procurando alívio em palavras escritas por outra pessoa. Depois daquele dia, ele mudou. Continuava gentil, mas algo estava diferente. Ele estava mais distante, mais frio, como se já não esperasse nada de mim. E aquilo doía, muito mais do que qualquer confronto. Eu comecei a observar seus gestos, ele me analisava em silêncio, como quem estuda uma peça antes de mover o tabuleiro. Não havia mais brigas, discussões e nem cobranças, mas havia um silêncio que gritava. Ele sabia, eu sentia, talvez não tudo, mas sabia o suficiente para se afastar emocionalmente. E estranhamente ele parecia esperar que eu confessasse, que como se desse tempo, como se ainda quisesse entender o porquê, mas eu continuava calada. Eu me escondia em desculpas e em tarefas do dia a dia, tentando evitar qualquer conversa mais séria. Só que cada vez que ele me olhava por mais tempo, eu tinha certeza, ele só está esperando eu falar. E eu não tinha forças para sustentar aquela mentira. E tinha o outro lado, né, o homem com que eu traía. Começou a exigir cada vez mais, queria me ver com mais frequência, dizer que estava cansado de ser o outro, ameaçava terminar se eu não decidisse logo. Aquela ironia me engasgava. Eu que não sabia mais nem quem era, devia decidir entre dois mundos que não me faziam felizes. Eu comecei a evitar suas ligações, né? Comecei a demorar para responder as mensagens que ele me mandava, inventava compromissos para não ver ele. Eu estava tentando sair daquilo, mas sair desse tipo de buraco não é nada simples. Ele ficou agressivo, começou a mandar mensagem de madrugada dizendo que ia contar tudo, que ia procurar o meu marido, e eu entrei em pânico. Tinha medo de ser exposta, mas mais do que isso, eu tinha medo de ser odiada. Eu não queria nenhum dos dois, eu só queria desaparecer. Então, com o tempo, a minha vida se transformou num ciclo vicioso. Mentira, culpa, prazer, medo e mais mentiras. A traição já não tinha o mesmo sabor. Era só uma repetição vazia de algo que eu já havia perdido há muito tempo sentido. O amor havia virado um campo de batalha. Cada gesto meu era uma tentativa de esconder aquele crime emocional. Cada gesto dele uma possível pista de que tudo estava por um fio. Então eu comecei a me observar de fora. Via uma mulher que eu não reconhecia mais, que se maquiava para encontros secretos, mas chorava no banho, que sorria nas fotos de família, mas tremia ao ver notificações no celular. Eu vivia em constante alerta, não por paixão, mas por medo. Medo de ser descoberta, medo de perder a minha filha, medo de olhar no espelho e não ver mais nada. Porque a traição, quando se torna hábito, não destrói só relacionamentos, ela destrói quem a pratica. Então, teve um domingo de manhã, nós estávamos todos na sala, ele estava ali no sofá, a nossa filha estava brincando ali no chão. E eu estava do lado dele, me sentindo aquele quilômetro de distância, né, com o pensamento a mil em outros lugares. Eu peguei o celular e olhei para as últimas mensagens, todas ignoradas. Ele, o amante, havia sumido. Olhei para o meu marido e vi alguém exausto, talvez esperando que eu dissesse algo, mas eu não tinha nada mais o que dizer. Perdi o controle, a conexão, a confiança de ambos e, no fim, me perdi de mim. Senti um vazio esmagador, como se tivesse sido sugada por um buraco negro emocional. Tudo o que fiz para me sentir viva me levou para a beira do abismo, e agora não havia uma mão estendida para me segurar. Eu estava sozinha e, pela primeira vez, verdadeiramente sozinha. E a solidão que escolhi naquele momento me pareceu insuportável. Fui para a cozinha, preparei o jantar,
Coloquei ali a mesa, tudo, e ele chegou, pontualmente como sempre, e se sentou na mesa com um sorriso leve demais para quem suspeitava de algo. Aquilo me deixava ainda mais nervosa. Então, durante todo o jantar, ele não disse quase nada, só mastigava, olhava para mim de tempos em tempos e mantinha uma expressão serena. Mas nos olhos havia algo diferente, como se estivesse estudando cada movimento meu, como se esperasse que eu cometesse um erro. Eu mal conseguia comer. A comida parecia areia na minha boca, e minha filha tentando puxar assunto, mas o clima era pesado, quase sufocante. Quando ela foi dormir, ficamos sozinhos na sala, e o silêncio antes era tenso, agora era ensurdecedor. Ele me olhou longamente, como quem quer perguntar tudo, mas prefere ver se a verdade sai por conta própria. E eu queria gritar, confessar, pedir perdão, mas o meu orgulho, a minha covardia, tudo me impedia. E mais uma vez eu perdi a chance. Ele deu muita chance pra ela, né, gente? Ele deu muita chance. Só de estar ali olhando pra ela, sempre esperando algo. Eu estava dando uma chance pra ela, era o jeito dele. Ai, ai. Naquela noite, depois de dias de silêncio, ele me chamou para conversar. Sentamos um de frente para o outro, ele estava bem calmo, e ele disse: Eu só quero uma coisa, a verdade. Você me deve isso. Depois, pode ir embora, pode ficar, pode sumir, mas só me diga a verdade. Aquilo me atravessou como uma faca. Me senti ali nua, exposta. Senti o peso de cada mentira que eu havia contado. Tentei dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Só que as lágrimas, elas vieram, né? Ele não gritou, não levantou a voz, apenas me observava com uma tristeza tão profunda que parecia um oceano. Eu balancei a cabeça e sussurrei um sim. Ele fechou os olhos como quem já sabia. Ele perguntou há quanto tempo. Eu não respondi, eu não precisava. O tempo pouco importava para aquilo, o estrago já estava feito. Ele se levantou e foi até o quarto, trancou a porta e ali chorou. Então, naquela madrugada, fui até a porta do quarto, bati, pedi para conversar, ele não respondia. Fiquei sentada no corredor esperando, chorando, senti que tudo estava ruindo. E o pior, eu merecia tudo aquilo. No dia seguinte, ele não falou comigo, levou nossa filha para a escola e voltou só à noite. Quando entrou, ele entregou uma carta para mim. Está tudo aí, ele disse. E saiu novamente, com frieza de quem já havia sido destruído. Eu li a carta, cada palavra era um soco. Ele detalhava tudo o que suspeitava, tudo o que sentia. Dizia que ainda me amava, mas que não podia viver com alguém que o enganava. Que a confiança, uma vez quebrada, raramente se constrói. Ali eu entendi que não havia mais desculpas, justificativas ou esperanças. A verdade foi descoberta e com ela, o fim, o que um dia foi nosso. Na manhã seguinte, ele não foi trabalhar e eu também não. Ficamos os dois na casa, em completo silêncio. A nossa filha estava na escola, era como se a casa inteira segurasse o fôlego esperando o estouro. E ele veio em forma de grito. Um grito desesperado de quem segurou por muito tempo demais. Por quê? Ele berrou, olhando nos meus olhos e eu não conseguia responder. Eu só chorei. Chorei tudo o que havia engolido por meses. Ele quebrou um copo no chão, depois sentou com as mãos no rosto e chorava. Soluçava como se fosse uma criança. E ver aquele homem forte, quebrado por minha causa, foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. Tentei tocá-lo e ele se afastou. Não encosta em mim, não agora. E eu entendi porque naquele momento eu não merecia sequer estar ali. Naquele dia, a nossa filha chegou mais cedo da escola. Ouvi os gritos, as acusações, as portas batendo. Subi as escadas devagar, com medo, com aqueles olhos arregalados. Quando me viu chorando no corredor, ela perguntou: Mamãe, você está doente? E aquilo ali me destruiu por dentro. E eu estava assim, doente das escolhas erradas, das mentiras e de egoísmo. Peguei ela no colo, abracei forte, mas ela sentia o clima. Ela não era boba. Crianças sentem, né? Ela se encolheu nos meus braços e sussurrou.
Você e o papai vão se separar?" Eu não conseguia responder, eu só chorei, em silêncio por tudo que eu causei. Aquele momento foi um ponto final, porque a partir dali não era só meu casamento que estava quebrado, era minha família. E na manhã seguinte ele me chamou na cozinha, com um olhar firme, mas não havia mais raiva. Me entregou uma mala e disse: "Você precisa sair, hoje." Fiquei em silêncio com o coração em frangalhos. Tentei argumentar, implorar, dizer que ainda podíamos salvar algo, mas ele não cedeu. "Você escolheu outro caminho, agora segue por ele. Eu preciso respirar." Ver minha filha me abraçar e perguntar por que eu estava indo com a mala nas mãos foi o momento mais devastador da minha vida. Tentei sorrir, disse que era só por uns dias, mas ela sabia, ela sentiu a tensão, né? Sentiu aquele fim. Deixei a casa que ajudei a construir com uma mala na mão e um vazio no meu coração. A vida, como eu conhecia, havia acabado e eu era a única culpada. Naquela noite eu não tinha para onde ir. Meus pais moravam longe e eu não queria dividir ninguém o inferno que eu havia me metido. Então parei o carro em um poço e dormi ali mesmo. Ou melhor, eu tentei dormir. O banco do carro era duro e era muito desconfortável. Mas a dor que eu estava sentindo era muito pior. Fiquei horas encarando ali aquele teto e revendo cada escolha, cada mentira e cada momento que eu poderia ter dito não, mas eu disse sim. E ali, aquela madrugada, só me julgava. E tudo por conta de vaidade, carência e covardia, né? Chorei a noite inteira, não pela perda em si, mas por perceber que talvez o perdão nunca viria. Nos dias que se seguiram, eu tentei entrar em contato com ele, liguei, mandei mensagens, escrevi e-mails e nada. E-mails, né? Fui ignorada com a mesma frieza que tratei os sentimentos dele por tanto tempo. Eu tentei falar com amigos em comum, mas nenhum quis se meter. Alguns até me deletaram das suas redes sociais, ninguém queria ouvir minha versão, ninguém queria saber do meu lado. E aquilo me fez perceber que uma verdade que é meio brutal. Quando você trai, você vira a vilã. E na maioria das vezes, não tem segunda chance. Procurei até a minha terapeuta na época, mas a vergonha era tanta que eu não consegui contar tudo. Disse apenas que tinha cometido um erro grave. Ela olhou nos meus olhos, né, cheio de empatia, e disse: os erros nos transformam. O que você vai fazer com isso agora?" Eu não sabia, só sabia que eu estava sozinha. Tive que alugar um quarto bem pequeno, num hotel barato, né, sem janelas, e cheirava mofo. Mas era o que cabia no meu orçamento naquele momento, né? Eu passei dias inteiros ali em silêncio. Eu não conseguia ver ninguém, não falava com ninguém. Só queria pensar no que eu havia feito, né? Pensar em tudo. Nas escolhas, nas minhas perdas e nas possibilidades que nunca mais voltariam. A solidão tem um jeito cruel de nos fazer enxergar o que ignoramos por tanto tempo. Ela te obriga a se encarar de frente, sem filtro, sem distração. E foi ali, sozinha, que percebi o quanto me abandonei. Ai, gente, é muito difícil. Eu não traí só meu marido, traí meus próprios valores, meus sonhos e minha identidade. Me transformei em algo que eu desprezava. E agora não havia ninguém ali para me resgatar. Meses depois, eu entrei nas redes sociais, coisas que evitei por muito tempo, e me deparei com uma foto. Ele sorrindo com uma mulher ao lado e minha filha no colo, os três juntos em um parque. Passou meses, não passou um, dois, não. Muitos meses depois, tá? E a sensação foi como se eu tivesse levado um soco no estômago. Eu fiquei paralisada. Olhei aquela imagem por minutos, tentando absorver o que eu via. A minha filha parecia feliz, ela parecia em paz. A nova mulher era bonita, era simples, tinha um olhar calmo, dava para ver que ela era o oposto de mim. E talvez fosse isso que ele precisava. Alguém que não mentisse, que não criasse tormentas, alguém que o fizesse se sentir seguro. Naquele momento eu entendi. O mundo seguiu, ele seguiu, e eu fiquei parada no tempo, presa no passado que eu mesma destruí e não havia mais volta. Então foi em um supermercado. Eu estava na fila com algumas poucas compras quando ouvi uma risada familiar. Virei o rosto e vi os três.
Ele, a nova mulher e a minha filha no colo dela. A menina ria, jogando os braços ao redor do pescoço da outra. Meu mundo ali parou. Meu coração acelerou, era uma mistura de ciúme, dor, vergonha e arrependimento. Aquilo ali me sufocou. Quis correr até ela, pegá-la no colo, gritar que ela era minha, mas eu me contive. Observei a distância com os olhos marejando. Eles não me viram, e eu não queria que eles me vissem mesmo. Saí da fila, deixei tudo para trás, entrei no carro e aí chorei ali mesmo. Não pelos ciúmes de vê-lo com outra, mas por perceber que a outra estava vivendo o que era meu e talvez fazendo melhor. Aquela imagem ficou gravada em mim. A minha filha feliz nos braços de alguém que não destruiu a família dela. Depois de ver aquela cena, criei coragem para escrever ali uma carta para o meu ex-marido. Pedi desculpas, não para me reconquistá-lo, mas para tentar ao menos limpar um pouco a sujeira que eu havia deixado. Eu esperei por uma resposta. Fiquei dias esperando essa resposta e ele nunca respondeu. Tentei ligar e ele não atendia. Mandei um áudio simples, eu só quero que saiba que eu me arrependo de tudo, tudo mesmo. Ele ouviu, mas ele nunca respondeu. Eu fiquei sabendo por terceiros que ele pediu a guarda total da nossa filha. Disse que eu não era um ambiente seguro emocionalmente. Aquilo me destruiu mais do que qualquer coisa. Tentei falar com a minha filha, mas ela já estava diferente. Fria, dizia oi e tchau quando eu ligava. Sem muito entusiasmo, né? Ela cresceu e cresceu longe de mim, e eu mereci isso. Eu passei a vida tentando justificar os meus erros, dizia que estava carente, que fui negligenciada, que precisava me sentir viva, mas no fundo tudo isso eram desculpas. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que poderia machucar, e mesmo assim eu fiz. O perdão, às vezes ele não vem, talvez não deveria vir. Existem erros que não têm conserto. Existem escolhas que não se apagam com palavras bonitas ou promessas de mudança. Naquele dia, olhando para minha vida solitária, eu percebi: o perdão que eu queria não era de outros, era meu, mas nem sempre eu conseguia me dar, porque no fundo eu sabia, eu destruí algo puro, algo que nunca mais voltaria. Certa vez eu escrevi para minha filha, eu escrevi uma carta bem longa, sincera e cheia de arrependimento. Eu contei tudo para ela, não para me justificar, mas para que um dia ela soubesse que sua mãe ela errou, mas que sempre a amou. Eu guardei a carta na gaveta, reli toda semana, eu chorava, pensava em entregar, mas nunca tive coragem. Ela não estava pronta, e talvez nunca estivesse, porque a minha presença na vida dela virou uma ferida, uma lembrança. E a carta está lá até hoje, amarelada, com marcas de lágrimas. É minha forma silenciosa de pedir desculpas, mesmo que ela nunca leia. E se eu pudesse voltar, eu teria falado, teria gritado, teria pedido ajuda, teria dito que estava infeliz antes de buscar isso em outro. Teria lembrado que amor se constrói, mas também se salva quando há vontade. Eu teria escutado mais, abraçado mais, feito menos suposições e mais declarações, né? Teria cuidado do nosso amor com mais zelo. E principalmente teria cuidado de mim para não me perder no meio do caminho. Mas o tempo, gente, o tempo não volta. E agora tudo que me resta são lembranças e o arrependimento. O arrependimento de ter destruído a única coisa que realmente valia a pena, a minha família. E se você está aí ouvindo a minha história, não cometa o mesmo erro. Não espere perder tudo para perder o valor de que tem. Porque às vezes a dor não pode voltar. É mais cruel do que qualquer castigo. A dor de não poder voltar é mais cruel do que qualquer castigo. É isso, queridas pessoas. A gente sente a dor, né? A dor dela de ter feito as escolhas erradas por pura carência. Por... Dentro de um relacionamento é muito difícil, né? Apontar o dedo para os culpados. Uns erram mais, outros erram menos, mas o casamento se constrói por dois. Ele errou, ela errou. Mas o erro dela custou uma coisa muito grande, né, a família.
ele deu muitas oportunidades, isso de fato, ao longo da história a gente percebeu isso. Mas e você? O que você faria no lugar da nossa depoente aqui? O que você faria no lugar dele também? Você perdoaria? Como você reagiria a uma traição? Como você reagiria no lugar dela? São várias perguntas, né? Que a gente pode ponderar e responder depois. Mas é isso, se você gostou do relato de hoje, né? Bem diferente dos habituais aqui do canal. Comenta aí, escreve nos comentários o que você achou da história de hoje também, ok? Então é isso, até o próximo relato.